Meu nome é Luiz Guilherme, essa é a entrega final da disciplina de orientação a objetos, ministrada pelo professor Henrique. Eu vou começar o vídeo explicando qual é a minha ideia de projeto e o que eu consegui atingir ao longo do desenvolvimento do semestre. A minha ideia era fazer um fórum de mensagens tipo um Twitter, em que o usuário ele poderia fazer o post de uma mensagem, outros usuários poderiam curtir, compartilhar e comentar aquela mensagem. Bem simples, mas bem complicado esse fórum de mensagens. Não consegui cumprir com todas as minhas expectativas, principalmente na parte de visual, né, estilizada, por falta de conhecimentos técnicos a respeito de CSS, HTML e também arquivos TPL, né, com a extensão template, que são os arquivos que estão sendo utilizados no meu projeto. Bom, sem mais delongas, vamos ao código. Na verdade, antes gostaria de dizer também que eu desenvolvi sozinho, portanto estarei apresentando sozinho também. Bom, no código podemos visualizar primeiro a estrutura, que eu gostaria de falar a respeito. Então, eu utilizei a estrutura recomendada em sala pelo professor, que no caso seria a BMVC, do Bottle. Aqui nós podemos ver que temos os diretórios controller, model, static, view e o arquivo router, também de suma importância, chegaremos nele mais tarde. O diretório de controllers ele fica responsável todo pela parte lógica do sistema, então todos os meus métodos e a manipulação de dados está dentro de controllers. O diretório models ele fica responsável por armazenar os modelos de classes que eu vou estar utilizando dentro do meu sistema. Então aqui eu vou ter a classe usuário e a classe de administrador. O diretório estático fica responsável por armazenar os arquivos CSS, as imagens e os arquivos JavaScript, que eu acabei não utilizando no desenvolvimento do meu projeto. E o diretório views/html fica responsável por armazenar os arquivos template, extensão TPL, do projeto. Bom, explicada a estrutura, eu vou começar pelo diretório controllers, pela manipulação de dados, qual foi o banco de dados que eu escolhi utilizar para esse meu projeto. Eu escolhi utilizar arquivos JSON pela familiaridade que eu tenho e falta de conhecimento acerca de outras formas de manipulação de dados, banco de dados no caso. Como dito anteriormente, eu tentei fazer um fórum de mensagens, então o primeiro arquivo JSON que a gente pode ver é o arquivo messages.json, em que o usuário ele vai fazer o arquivo ele vai armazenar todas as mensagens postadas dentro da plataforma por todos os usuários. O segundo arquivo seria o user accounts.json, em que ele vai salvar e armazenar todas as informações a respeito dos usuários. Da seguinte forma, um ID único para cada usuário, o username e o password, e o ID vai incrementando ao longo, né, do cadastro de novos usuários na plataforma. O último JSON seria o user messages.json, em que ele vai salvar as mensagens postadas na plataforma, fazendo a relação de qual usuário postou aquela mensagem. Então aqui no caso temos o ID 1, e a mensagem do ID 1 foi boa noite, o ID 2 e sua mensagem testes, testes, testes. Se a gente voltar aqui no User Accounts, a gente pode ver que o ID 1 ele tem o username Henrique e o ID 2 ele tem o username Moura. Com isso, a manipulação de dados está coberta. Foi assim que eu decidi armazenar os dados dentro da minha aplicação. Agora nós podemos ir para os dois arquivos mais importantes aqui, né? Que são o data record e o application, que vão tratar o data record, no caso, CRUD, a lógica de mensagens e a lógica de autenticação do usuário, assim como também o logout. Ao longo do desenvolvimento do meu projeto, eu fui comentando todos os métodos, não só para facilitar a explicação na hora do vídeo, mas também para adquirir boas práticas de programação e poder ter um código que seja de fácil entendimento para qualquer desenvolvedor.
Bom, começando com o CRUD, o método getUser ele vai ler no JSON os usuários cadastrados na plataforma, de acordo com a necessidade. O método postUser ele vai criar um usuário na plataforma, ele vai escrever no JSON o usuário e vai criar o ID único também, né? Passando como parâmetros ID, username e password de cada usuário. O método deleteUser, ele vai deletar o usuário da nossa plataforma, então ele faz a verificação se o user ID daquele usuário realmente pertence a ele. Se for aquele usuário, ele vai deletar do nosso arquivo JSON. O método putUser, ele fica responsável por mudar a senha do usuário dentro da plataforma. Então, ele faz essa verificação novamente do ID de usuário. Se for o usuário que diz ser, né, digamos assim, ele vai setar uma nova senha e vai escrever ela dentro do nosso arquivo JSON. Agora, a lógica de mensagens, a gente tem o método getMessageList, que ele vai pegar, né, ele vai retornar a lista de todas as mensagens cadastradas na plataforma, fazendo a leitura no nosso arquivo JSON. O método postMessage, ele vai fazer a postagem de mensagem, então ele vai escrever no nosso arquivo JSON a mensagem que o usuário postou. O método getCurrentID, ele fica responsável para pegar o ID do usuário. O método getID, ele fica responsável por retornar o ID do usuário cadastrado no nosso arquivo JSON, porque na página portal, na página pós-login, nós temos uma área em que o usuário ele consegue enxergar qual é o seu próprio ID dentro da plataforma. E o método getUserSessionID, ele vai pegar o ID da sessão do usuário e vai retornar none se aquele ID de sessão não foi encontrado. O método checkUser, ele vai verificar esse usuário, se a sessão do usuário realmente é aquele usuário. Ele vai gerar o ID de sessão único e vai retornar esse ID de sessão para o usuário. E o método logout, ele vai remover esse usuário autenticado do nosso sistema, não mantendo nenhuma informação em cache. O arquivo application, ele fica responsável por retornar nossos templates, nossas páginas, então ele vai renderizar todas as páginas, a página de portal, a página de login, a página pós-login e a página logout, e também a página de administrador. Temos aqui os métodos render, né, que ele fica responsável por renderizar as páginas, o getSessionID, que vai retornar o ID de sessão do usuário, que no caso seria o cookie, questão de camadas de segurança. O método helper, portal e página, eles vão retornar cada um seu respectivo template de acordo com sua necessidade, no caso página, como seria a área pós-login, ele ainda faz essa verificação da sessão de usuário. O método isAuthenticated verifica se aquele usuário ele está autenticado, então se ele tem um ID de sessão e se o ID de sessão condiz, né, com o que deveria ser. O método AuthenticateUser, ele vai autenticar o usuário de acordo com o ID de sessão único que ele tem. E o método LogoutUser, ele vai fazer logout do usuário, também utilizando o método logout do arquivo da classe DataRecord, né? Bom, com isso temos a cobertura da nossa lógica do sistema, digamos assim. Então aqui a gente tem um CRUD, tem um post de mensagem, tem a lista de mensagens, tem
a camada de segurança, que seria a verificação do ID de sessão do usuário e a criação desse ID de sessão. Com isso, a gente cobre o diretório controllers. O diretório models, como eu comentei antes, ele fica responsável por armazenar os modelos de classes, né, que eu tenho no meu sistema, que no caso vão ser a classe de admin, que ela vai receber um ID, username e password, e a classe user account, que vai receber também um ID, username e password. A única diferença é que o admin ele vai ter acesso a página admin de acordo com o seu ID. O diretório static, a gente vai ter o CSS de cada página. É um CSS que eu copiei da internet, então tem os comentários em inglês já, e aqui a gente vai ter toda a parte de estilização. Corpo, o header, o botão de login e a página de login. Um JS eu não utilizei, nem o image, e então nós vamos para o diretório views/html, em que a gente vai ter toda a lógica, né, da estilização sendo implementada dentro do nosso sistema. Bom, essa é a página de admin, aí a gente tem o user info, e aqui a página pós-login, né, no caso. Então, a página de usuário, em que ele vai ter o retorno do seu ID de sessão e a opção de deslogar ou fazer um post de mensagem. O arquivo TPL portal, que ele vai ser o arquivo de entrada do nosso sistema, então é a página inicial, né, a página de login. E o feed, que seria o feed de mensagens, que eu não consegui implementar da maneira correta, da maneira que eu gostaria de ter implementado, mas a ideia seria a gente ter todo um feed de mensagens em que o usuário ele pode enviar a mensagem, né, fazer o disparo dessa mensagem. Bom, ainda falta o arquivo router, e o arquivo router, por último e não menos importante, é o arquivo que vai fazer toda a comunicação do nosso sistema, do meu cliente, com o servidor, que no caso eu vou estar rodando em localhost, mas ele vai utilizar os protocolos HTTPS para poder fazer a transição desses dados. Bom, começamos com um get da rota portal, ele vai retornar o template portal, né? Ele vai renderizar o template portal da mesma forma do login aqui. E aqui a gente tem o post, né, pro action portal. Então o post ele vai estar enviando as informações digitadas no nosso sistema pelo usuário para os métodos, né, fazerem a verificação e gravar no nosso banco de dados, no nosso JSON, essas informações. Temos o post também de logout, em que ele vai estar enviando a informação que o logout foi realizado, e aí ele vai puxar o método deleteCookie e vai redirecionar de novo para a página inicial, que seria a página de portal. Um get da página admin para renderizar, né, essa página do administrador. O get do feed, e aqui uma resposta de erro para a página local. Eu vou rodar o programa agora para mostrar o que eu consegui com esse desenvolvimento e mostrar como ficou o visual do meu projeto. Então aqui não temos nenhum erro e ele já está rodando em localhost. Eu vou copiar isso aqui e vou abrir no navegador.
E aqui temos o nosso portal de login, utilizando as informações que temos no nosso JSON, podemos fazer login aqui, 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu só verificar a senha novamente, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acredito que tenha digitado errado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, login. Então essa aqui é a página de usuário, onde a gente teria um feed de mensagens. Eu coloquei, né, aqui ele retorna o ID de usuário, então o get session current session ID, ele vai estar o get user ID, ele vai estar retornando para o usuário Henrique, que ele tem o ID 1 no nosso banco de dados. Aqui o botão de logout. Por exemplo, se eu utilizar o usuário Moura, que tem o ID 2 e a senha 6789, caramba, não é isso não. A senha é de 4 a 9. Ele deveria nos dar que esse usuário tem um ID 2. Perfeito. Isso para todos os usuários cadastrados no sistema. E aqui seria o feed de mensagens, em que eu tenho o disparo de mensagens, eu consegui, né, fazer o template, o arquivo template dele, mas não consegui implementar da forma correta. Não ficou da maneira que eu gostaria e não consegui terminar a implementação. Mas aqui eu tenho a demonstração de um CRUD, da lógica do disparo e do get de mensagens e do logout, da criação de um session ID, que seria o cookie e a camada de segurança. Fora isso, esse é o total do meu projeto. É o que eu consegui desenvolver ao longo do semestre, com algumas dificuldades. Foi um projeto muito interessante em termos de aprendizado. Consegui abstrair muitas informações a respeito do conhecimento do protocolo HTTP, com seus métodos, né? Get, post, put, delete, qual a usabilidade, né, de cada um, e também a respeito da camada de segurança de criar um Session ID para poder verificar se aquele usuário realmente ele existe dentro da nossa aplicação e ele deveria ter o acesso às páginas que ele tem. Não consegui implementar também o TPL da página admin, com as vantagens root do administrador. E esse é o meu projeto. Gostaria de agradecer o semestre e uma ótima noite. E com isso, projeto final entregue.